Olá, pessoal. Eu sou estagiária da Unesp de Rio Claro, tá, de Geografia. E hoje eu vim dar uma aulinha para vocês sobre os domínios morfoclimáticos. Eu trouxe uma apresentação e eu vou estar colocando ela para vocês. Bom, os domínios morfoclimáticos foi uma classificação feita pelo professor Aziz Abissabir, tá? Ele era um geógrafo e ele fez essa classificação aqui, resultando nesse mapinha que a gente tem aqui na tela. E eu vou usar ele para apresentar. O que são, né, esses domínios morfoclimáticos? Eles são a combinação de 5 elementos: relevo, solo, vegetação, hidrografia e clima. Esses 5 elementos, em determinado lugar, eles vão se combinar e gerar uma determinada paisagem. Aí essa paisagem ela vai, se a paisagem vizinha combina, ele vai ser formando um conjunto de paisagens e ele vai ser, esses espaços vão ser agrupados, formando um domínio. No Brasil a gente tem 6, tá? Que é a Caatinga, o domínio amazônico, os mares de Morro, o Cerrado, as Araucárias e as Pradarias. Então, aqui, ó, quando aqui a característica desse local é a mesma que esse, que é a mesma que esse, que é a mesma que esse, o professor Abissaber foi agrupando, e aqui também foi agrupando, e que deu origem a essa regionalização nesses domínios morfoclimáticos, tá bom? E aí a gente vai verificar quais são as características específicas de cada domínio. Aqui, começando pelo relevo, são 5 características. O relevo da região amazônica, ele vai se caracterizar por ser áreas baixas, tá? Aqui, olhando o mapa do professor Jurandir Ross, que ele traz o relevo, a gente olha aqui, ó, a corzinha verde, ela representa depressões, tá? Que são áreas mais baixas. E as planícies também, que são as áreas próximas aqui ao rio Amazonas, tá vendo? Então, são áreas baixas. Já o clima, né, trazido por esse gráfico, que é chamado de climograma, ele vai ser o clima equatorial. Essa aqui é a cidade de Manaus, lá a capital do Amazonas. A gente olha aqui pelas barras, tá, que representa a precipitação, que chove bastante, ó. Aqui, esse mês aqui de março, chega a 315 milímetros. E aqui, o mínimo que chove está aqui entre 45 e 90 milímetros, mês de agosto. Então, chove bastante ao longo do ano, tanto que as pessoas têm um horário específico para sair de casa, porque elas sabem bem quando chove. As chuvas são bem regulares, chove bastante e as temperaturas são altas ao longo de todo o ano. E a hidrografia. Como que é a hidrografia? Olha a quantidade de rios que tem na região amazônica. É uma densidade bem alta. A gente percebe, né, o rio Amazonas. A região possui a maior bacia hidrográfica do Brasil. O rio Amazonas, né, como a gente sabe, ele é o segundo maior rio extensão do mundo, perdendo apenas para o rio Nilo lá no Egito. E de volume de água é o primeiro, então ele contém o maior volume de águas do mundo, né, questão de rios. Em relação ao solo, a gente pensa, nossa, por assim ter bastante quantidade de vegetação, que é um solo fértil, mas na verdade ele não é um solo fértil. O que mantém o solo assim, dada essa de vegetação, é a quantidade de matéria orgânica que cai naquele solo. Por quê? O solo depende bastante da seara pilheira, que é aquela quantidade de folhas, galhos que caem das árvores. E é isso que dá a fertilidade do solo. Se retirar da vegetação, ele não tem fertilidade. Essa seara pilheira, inclusive, protege o solo contra as chuvas, né? Que é uma região que chove bastante. Como que é a vegetação? É adaptada para a quantidade de chuvas que tem na região, no domínio morfoclimático. É uma vegetação latifoliada que tem as folhas grandes. Por quê? Porque precisa de uma folha grande para evaporar a quantidade de água que tem na planta, porque senão apodrece a folha. As folhas não caem ao longo do ano, porque só tem uma estação bem definida, né? Quente
ao longo de todo o ano e é bem densa, tá? E aí acontece o seguinte, que próximo ali, onde que o rio sempre está alagando, a gente vai ter as matas de igapó. Aonde que o rio ele alaga ocasionalmente, que é quando tem uma cheia, né? Vai chamar mata de várzea, a vegetação vai estar adaptada para isso. E aí onde que a água não chega, chama matas de terra firme, tá? E aqui a gente vê com mais clareza como que funciona esse domínio amazônico. Ó, a vegetação, um relevo bem plano e as águas. O segundo, ele fica aqui nessa região aqui do Nordeste, é o domínio climático da Caatinga, tá? Como eu já disse, fica no Nordeste. E é interessante porque é o único domínio climático e bioma exclusivo do Brasil. A gente não tem nenhuma outra região do mundo, por isso que é importante também preservá-lo. Olhando o relevo, né, que é a primeira parte de observar que classifica, né, um domínio morfoclimático, vai ficar aqui, o domínio morfoclimático da Caatinga, ele vai se localizar aqui nessa parte verde, tá? No mapa, que é onde se localizam as depressões. Então, são áreas mais baixas, tá? E planas. As depressões. Olhando o climograma, né? Ali é uma região, o Nordeste, né? Nessa região do Nordeste, porque em outras não é esse tipo de clima, mas nessa da Caatinga, é o clima semiárido, tá? O que acontece nesse clima semiárido? A gente tem a escassez de chuvas. As chuvas, nesse período aqui, como a gente observa no climograma, elas são escassas. A gente tem um período de seca. E quando tem a chuva, ela é muito concentrada e também não é muita quantidade. Lembrando que na Amazônia, na Amazônia, no climático da Amazonas, o mínimo era entre 45 e 90, que o máximo é 50 milímetros. E as temperaturas são bem altas, ó, mesmo no inverno, as médias 25 graus. Então é quente e seco. É a região mais seca do Brasil, tá? Com menos chuvas. Olhando a hidrografia, o principal rio é o Rio São Francisco, porque se a gente observar aqui o mapa, a maioria dos rios eles estão nascendo ó, e indo para o mar. Então, o principal rio que vai irrigar essa região mesmo é o Rio São Francisco, tá? E é interessante porque muitos rios da região do domínio morfoclimático da Caatinga, eles são intermitentes ou temporários. Por quê? Na região, na época onde chove, eles estão ali presentes, mas quando ocorre a época da seca, eles desaparecem. Porque na época da seca, a gente tem alta temperatura e acontece que o solo ele não é propício para a absorção da água. Então, a gente não tem muita formação de lençol freático para abastecer esses rios na época da seca. O solo, eles não são bem desenvolvidos, olha. O que acontece? Eles são muito pedregosos e ralos. Porque um fator importante para o desenvolvimento do solo é a presença da água, para fazer o intemperismo químico, a transformação da rocha em solo. Então ele vai ser ralo, ó, e a gente vê aqui bastante ainda a presença da rocha mãe desse solo. Então não tem muita fertilidade. A vegetação da caatinga, ela vai ser bem adaptada a essa semiaridez, tá? E a baixa umidade. Então a gente vai ver a presença também dessas plantas espinhosas e os arbustos, para evitar a perda de água. Então ela armazena bastante o líquido dentro dela. Aí para ter mais clareza do que seria lá, o relevo, a vegetação, o solo, seria assim o domínio morfoclimático da caatinga, tá? O outro domínio morfoclimático é o domínio morfoclimático dos mares de morro, tá? Que fica nessa faixinha aqui, próximo ao litoral. E aqui ela dá uma entradinha aqui no continente. Vai aqui do Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Tem esse nome porque parece exatamente um mar de morros, tá? Morros de montanhas, eu digo.
Quando a gente olha o relevo, tá? Aqui na escala do mapa não dá para ver essa faixinha daqui, mas ela se estende, seria esse laranjinha aqui, até aqui o Rio Grande do Norte. É esse laranja aqui, que são os Planaltos. É um terreno bem antigo, tá? Que tá desde a época da formação do continente onde o Brasil está presente, continente sul-americano. E está sendo desgastado, tanto que a gente vê o topinho da serra arredondado, porque está formando o solo naquela região. Então, quais são as serras mais conhecidas? Zona da Mata Nordestina, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, tá? O clima dessa região é o tropical úmido. Por quê? Chove bastante, ó. Não tem estação seca, por mais que aqui diminua a quantidade de chuva no inverno, ainda assim chove bastante. E as temperaturas, assim, a gente tem um inverno, né, mais ameno, um verão mais quente e um inverno mais frio, mas não é tão frio. Mas chove bastante ao longo do ano. Por isso que existe o perigo, né, dos desmoronamentos nas encostas, nas montanhas, né? De chover bastante e ocorrer aqueles desmoronamentos que a gente vê direto em noticiários de TV. A hidrografia é interessante, porque aqui, se a gente observar o mapa, ocorrem diversas nascentes aqui nos mares de morro. São lugares, devido a ser um relevo mais alto, ocorrem de ter várias nascentes de rios importantes. Por exemplo, o rio Tietê, ele nasce, né, numa serra. E ele é um dos afluentes do rio Paraná, né, da bacia do rio Paraná. Então, esse domínio morfoclimático possui um grande volume de água. O solo possui solos profundos e férteis, tá? Mas aí a gente tem que observar, depende assim do formato da montanha. Por exemplo, se a montanha ela for mais arredondada, a água consegue penetrar e formar o solo. Mas se for assim, ó, mais agulhada, aí aqui na citopinha ela não consegue, aí forma um solo mais raso, tá? A vegetação é a Mata Atlântica. Antigamente, né, originalmente, ocupava 15% do território brasileiro, mas atualmente apenas 12,5%. Foi bem devastada, tá? Porque a colonização começou pelo litoral e foi sendo devastada. É a região mais ocupada territorialmente pela população e com isso a gente tem apenas isso restando e ainda em áreas de difícil acesso. Aqui para vocês verem as diferenças de morros, a gente tem esses mais, né, acentuados e tem também esses mais suavizados, que a gente vê mais geralmente em Minas Gerais, esses morrinhos mais arredondados. O domínio do Cerrado, ele tá ali no centro-oeste brasileiro, né? Lá no meio. O interessante é o relevo. Ele é bem complexo, a gente tem vários tipos de relevo, ó, tem os três. Só que se destaca os planaltos, tá? Que é esse laranjinha aqui. O cerrado ele vem aqui e fica em cima desses planaltos. Ele chama de chapadão no centro-oeste, os planaltos. Chapadão ou mesa, relevo de mesa. Porque ele parece uma mesa, tá vendo que interessante? É bonito, ó. São esses tipos de relevo aqui. Como que é o clima lá? É um clima interessante, porque ele tem duas estações bem definidas. É uma estação mais chuvosa, tá? Que a gente tem bastante quantidade de chuvas, e uma estação de extrema aridez, bastante seca, e a temperatura, ela é quente. Tanto no verão, chega a fazer 40 graus, e aí a vegetação, ela vai ser adaptada para isso, tá? A hidrografia é interessante também, porque a gente fala que o domínio do Cerrado é a caixa d'água do Brasil. Se a gente for ver aqui, a gente percebe que tem vários rios, ó, que nascem no centro-oeste brasileiro, tá vendo? E abastece,
várias bacias hidrográficas do Brasil. Olha só esse dado. Abriga nascentes ou leitos de rios de 8 bacias hidrográficas dentre as 12 do Brasil. E é interessante porque o solo, a rocha do centro-oeste, né, do Cerrado, ela tem a propriedade de absorver bastante água e com isso acaba propiciando a formação do aquífero embaixo dele, que é o aquífero do Guarani. Então tem bastante quantidade de água ali. A vegetação, eu vou falar depois, é adaptada. Antes tem o solo, que eles não são férteis e são ácidos, tá? E eles vão ter elevada profundidade, porque é um solo antigo. E aí eles, devido à quantidade de porosidade, e também tem às vezes algum solo que tem elevada quantidade de areia, eles têm bastante porosidade que permite a infiltração da água. Aí chegamos à vegetação, tem esses estratos aqui, no cerrado, esses diferentes estratos, desde a vegetação mais baixinha, e pode chegar a essa vegetação mais alta, tá? Não chega até a altura da Mata Atlântica, da Amazônia, mas é uma vegetação mais alta. É uma savana, que nem tem a savana que a gente viu lá, africana, que a gente viu em Rei Leão, que a gente assiste, mas é uma savana característica do Brasil, é uma savana também. O que caracteriza a vegetação no cerrado? Os troncos retorcidos, as folhas grossas, tudo para evitar a perda de água na estação seca. Os arbustos, né, esparçados, não é uma vegetação muito assim, dá para andar no meio, não é muito junto. E as raízes bem profundas para buscar água lá na profundidade, porque a água penetra bem profundo no solo do domínio do cerrado. E o fogo no cerrado, é benéfico ou não? Acontece que o fogo no cerrado é uma acontecimento que até é importante para que algumas sementes elas brotem, tá? Sem isso elas não iam conseguir germinar. Porém, o fogo provocado pelo ser humano, a intensificação desse fogo, a vegetação não está adaptada e ela acaba não conseguindo se recuperar. Então, depende. As araucárias, o domínio das araucárias, eles ficam na região sul, tá? Naquele número 5 verde. O relevo que a gente percebe são esses planaltos aqui, ó, no laranjinha número 4. E eles ficam a bastante altitude, tá? Eles ficam bem no alto. O clima é o subtropical. As estações são bem definidas, então a gente percebe certinho o inverno, o verão, o outono e a primavera. Os invernos são mais rigorosos, tá? Porque tá ali no sul. E os verões são quentes, tá? Não chega a ser aquele quente que a gente tem aqui onde a gente mora. E as chuvas, ó, são bem distribuídas. A gente não vê aqueles desníveis como nos outros climas que a gente observou. A hidrografia, ó, a gente tem aqui um mapinha com a hidrografia, mas o mais interessante tem esses rios, é o desnível da água provocado, porque aqui a gente tem os planaltos bem altos e aqui a gente tem as áreas ao redor que são mais baixas. E esse desnível provocado, ele gera um grande potencial hidrelétrico, não é à toa que a gente tem as duas das principais linhas hidrelétricas do país nesse domínio das araucárias, que é a de Itaipu e de Furnas. E até ao solo, né, a terra roxa, que é uma terra avermelhada muito fértil, que é bem cobiçada pela agricultura. É bem fértil essa terra, viu, gente? A vegetação é esses pinheiros aqui, as araucárias, tá? Elas são adaptadas para essa região clima frio e úmido. O que acontece de lá ter bastante chuva ao longo do ano, então precisa estar adaptada. E é muito frequente acontecer as geadas e às vezes acontece o seguinte, ter as neves, né? Porque tá numa altitude mais elevada e tá perto da região ali do extremo sul. É frequente ter as frentes frias ali vindas do sul do mundo. As pradarias elas ficam no extremo sul do país. Esse amarelinho aqui.
O relevo, ó, a gente for observar, é esse verdinho aqui, que fica aqui embaixo da onde tá as araucárias, tá? No terreno mais baixo. São as impressões. O clima é o subtropical frio. Ele é mais frio, porque tá mais para baixo, né? Mais a sul, vamos falar assim. Está mais a sul do que o clima anterior, né? Das araucárias. Das Minas Araucárias. As pradarias você pode chamar também de pampas, tá? Ele é um clima frio e úmido. As médias no inverno elas podem chegar a temperaturas negativas e frequentemente chegam. E aí pode sim acontecer episódios de neve. E geada, que nem a gente pode observar aqui na foto, ó, tudo branquinho. A hidrografia, o principal, né, os rios são volumosos e eles se localizam na bacia do Uruguai. Aqui está verde aqui. O solo, ele é interessante porque ele é um solo escurecido devido à matéria orgânica, tá? E apresentam um elevado teor de areia. E devido a isso, eles são suscetíveis à erosão, porque o uso lá do solo é com gado, tá? E também agricultura. Então o gado vai lá, pisoteia, e aí acaba sim gerando a erosão. E o uso assim, prolongado da agricultura, sem muitos cuidados, também gera erosão. E aqui, ó, a vegetação são essas graminhas e árvores bem baixinhas, tá? De pequeno porte. E as faixas de transição? São aquelas áreas brancas, né? Intermediárias entre os domínios morfoclimáticos. Que o Aziz Absaber, ele viu que elas têm características complexas, que não se encaixam em nenhum domínio morfoclimático, entendeu? Elas têm bastante variação, e ele não conseguiu encaixar. Então, ele chamou de faixas de transição, tá? Bom, pessoal, essa foi a minha aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.